Preço não é juro na rua e câmbio baixo. Quando você pega uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal. Mil desculpas aí pelo atraso. Tive um probleminha aqui. Eu não sei, eu não vou confessar para vocês que eu não sei qual foi o problema. Porque você faz um esquema aqui que você indica o YouTube, aí ele manda o vídeo para o YouTube, e aí você monta mais ou menos aqui para facilitar o progresso do vídeo da live, né, para facilitar as imagens que eu quero mostrar, etc. e tal, a gente pré-monta tudo isso aqui. E de repente desapareceu tudo. Então hoje vai ser feito tudo na marra. Então vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, além do que vocês já têm normalmente comigo, porque eu fiquei com esse abacaxi na mão, né? Mas de qualquer maneira, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindos. O importante aqui é a gente conseguir passar a informação e o conhecimento, que é o que nós nos propomos. Aqui vocês podem ver que aqui embaixo, por exemplo, ó, não está aquele bem-vindo que desapareceu completamente, eu ia ter que fazer de novo o GC, então fiquei só com os GCs que eu já estava, e para hoje é terça? Já até me perdi no tempo. Hoje, terça, na quinta-feira, a gente volta ao normal com os GCs. Então, avisando você aí que ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like, isso tudo é muito importante para o nosso alcance dentro do YouTube. Se você também quiser contribuir com este canal para a gente contratar mais 1 milhão de pessoas para tomar conta disso, e aí a gente evitar, eu imagino, pelo menos diminuir esses ruídos que acontecem por causa da tecnologia. Não se acanhe, tem o clube de membros aqui no YouTube, e tem também a assinatura lá no esquinasucupira.substack.com, que é por onde passa tudo. Inclusive, eu acabei nem mandando o e-mail de hoje para o Esquina Sucupira, porque deu esse problema todo, eu não sabia onde é que estava o link, não estava achando o link, mas de qualquer maneira, estamos aqui. Você que está por aqui, ótimo. Você que ainda não está por aqui vai me ver depois no tempo, né? Porque hoje em dia nós temos essa vantagem, porque vai receber o e-mail lá do Substack. Muito obrigado também pela audiência e desculpe aí o atraso no dia de hoje. Mas é o seguinte, hoje tem bastante coisa para a gente falar. Vamos falar sobre o tarifaço, né? Obviamente, já está até aí, que ainda é uma ameaça, mas o Brasil ontem tentou baixar o tom, o que ajudou um pouco para segurar os mercados, pelo menos. Além disso, teve o pendrive que não tinha nada, né? Eu lembrei de um tweet ontem comentando com um amigo sobre isso. Quando acharam o pendrive no banheiro do Bolsonaro, a Polícia Federal achou, né? Alguém colocou um tweet que dizia só o seguinte: que seja filme pornô, que só tenha pornô no pendrive, que só tenha pornô no pendrive. Parece que era só isso. A PF disse que é irrelevante. Isso também ajudou o mercado ontem, e mais algumas, teve uma ajudinha externa também da China, mas a gente vai falar sobre isso. Vai falar, o Powell hoje tem uma fala pública também, não deve falar sobre juros, porque está em período de silêncio, né? Afinal de contas, semana que vem já tem aí decisão do Fed sobre juros. Vamos passar rapidamente sobre isso. Vamos falar sobre a fusão, não, a possível compra da Fleury pela Redditor. Vamos falar sobre por que o Banco do Brasil continua caindo, o megaprojeto chinês que segurou a bolsa ontem, S&P 500 em recorde, e por aí vai, tá bom? Conforme eu for lembrando aqui, porque agora o meu esquema foi todo pro brejo, mas o negócio aqui começa cedo, hein, gente? Vocês não sabem, mas 5 horas da manhã nós já estamos aqui trabalhando para que esse programa vá ao ar às 7h30. E aí, quando dá 7h25, acontece isso. Mas a vida é assim mesmo, cheia de imprevistos. Devemos só manter a calma, aceitar a impermanência, como diriam os budistas, porque se a única coisa permanente na vida é a impermanência. Pronto, agora com esse tom filosófico, professoral, podemos começar falando aí sobre o tarifaço. Obviamente ainda é uma ameaça, né? Até o dia 1º de agosto a gente está esperando ainda para saber o que está acontecendo. Do outro lado do continente, vai para cima, o nosso querido Eduardo Bolsonaro continua causando, né? Porque ainda não entendeu o que está acontecendo, ou se entendeu, não está nem aí, e acaba que fica
fica bem difícil de defender essa estratégia, se é que dá para dizer isso, né? De tentar uma anistia geral completa e restrita por meio de o acossamento da população brasileira, né? Por meio de uma tarifa que pode chegar a 100%, por meio de medidas contra os juízes do STF, uma interferência ruim, né? Porque toda interferência é ruim, mas essa pior ainda no STF, né? No sistema judiciário brasileiro, porque você pode discordar, você pode achar que obviamente a gente está sofrendo aí abusos do STF, né? E a gente aqui mesmo, neste programa que nem é dedicado a isso, já falamos isso várias vezes, como o STF tem pulado corguinho, como dizem aí os goianos, pelo menos eu aprendi isso com os goianos, pulado corguinho descosta, mas você não vai fazer isso que o nosso querido Eduardo Bolsonaro está fazendo, né? Não dá. Não dá para a gente defender a mesma coisa que eu falo sobre... Aí os bolsonaristas ficam pé da vida comigo, né? Porque você está falando mal do Bolsonaro? Estou, porque está fazendo besteira, né? Está esticando a corda e prejudicando um país inteiro, pode prejudicar um país inteiro em nome de algo que não faz nem... E assim, vamos lá, né? Eu não queria entrar nesse assunto, mas já que eu comecei, vamos lá, bastava ficar em silêncio, né? Deixava o Trump fazer o que tinha que fazer, e aí depois saía falando, olha, tá vendo aí, o Lula não fica quieto, fica com essa conversa dos BRICS, e agora a gente está com essa tarifa toda. Mas não, tem que assumir. Não, fomos nós que fomos lá e fizemos isso, né? É de um idiotismo que excede a minha capacidade intelectual em muito. Muito bem. Se você é bolsonarista e ficou chateado, não se preocupe, ainda vou falar muito mal do Lula também, aí você vai ficar feliz. Não por causa disso que eu vou falar mal dele. Eu vou falar mal dele porque também faz muita besteira, né? Quando está errado, a gente fala que está errado. E a nossa função aqui é dizer o que disso tudo repercute nos mercados. Mas o que aconteceu ontem? O Ibovespa fechou em 0,59 de alta, segurando um pouquinho essas últimas quedas, voltando um pouco daquele 1,60 da sexta-feira, né, que foi bastante mais grave, mais forte. Aliás, eu tinha que ter colocado essa fotinha aqui, ó. Mas acabou que o ministro Fernando Haddad, pelo menos ontem, tentou baixar um pouco do tom contra os Estados Unidos. Obviamente, o PT está nadando de braçada nessa história de colocar a tarifa para tentar livrar o Bolsonaro, ou mesmo quando você amplia a discussão para tentar livrar o pessoal que está preso, justo ou injustamente, lá pelo STF, em função, obviamente, assim, vamos lá. A prisão talvez não seja injusta, na minha opinião, mas as penas são, obviamente, exageradas, né? Mas tudo bem. Tudo bem não, né? A gente tem que, obviamente, também discutir esse tipo de coisa. Mas o Fernando Haddad ontem baixou o tom contra o Trump, né? Tentou colocar panos quentes nessa conversa, dizer, olha, vamos negociar, porque um dos receios maiores que o pessoal tinha era de que houvesse uma retaliação do governo brasileiro contra o governo americano, porque nós somos a ponta muito mais fraca, né? E o Haddad ontem, naquela entrevista para a CBN, falou o seguinte, é possível que tenhamos que recorrer a instrumentos de apoio a setores que estão sendo afetados. Isso aí é a parte que eles adoram, né? Vamos criar um monte de crédito subsidiado, vamos dar um monte de dinheiro e adivinha, isso não vai estar no resultado primário, porque era algo imprevisto, etc. e tal, então não precisa estar no resultado primário, você pode gastar e distribuir dinheiro a rodo. Parabéns aos envolvidos. Se cogitou no final de semana que o Brasil poderia punir empresas americanas instaladas no Brasil. Isso não está na ordem, e essa é a parte importante, isso não está na ordem de consideração do Brasil, nem em relação a empresas, nem em relação aos cidadãos americanos. O que que o nosso querido Fernando Haddad está falando aqui? Olha, não vai ter aquele negócio de proibição de remessa de dividendos para fora. Eu falava isso no podcast de ontem,
Isso seria um tirambaço no pé, né? Quase uma amputação do pé, de tão idiota e burro que seria uma medida como essa, nesse exato momento. Não estou falando que lá no futuro você não pode chutar o pau da barraca, já que você já perdeu tudo, para ver se consegue alguma resposta por parte dos americanos. Mas nesse exato momento seria um péssimo, depois do que teve com o IOF, seria um péssimo recado para o investidor estrangeiro. E o investidor estrangeiro segura a Bolsa de Valores, já falei isso para vocês. Eu estava vendo alguns números, você tem mais de 60% da negociação do volume negociado no Ibovespa esse mês de investidor estrangeiro, com saída de capital, né? Nos últimos, até o dia 17, se não me falha a memória, saída de 6,5 bi, de 9 a 17, depois do anúncio das tarifas. Não estou contando antes, porque antes estava entrando dólar. Quando começaram as tarifas, os dólares começaram a sair. Ontem o dólar fechou em queda de 5,58, se não me falha a memória, cadê? 5,57. Muito em função da perda de valor do dólar no exterior também, né? O DXY em queda ontem também. DXY é aquele índice de dólar contra uma variedade de moedas aí de países desenvolvidos. E o dólar perdendo força no dia de ontem, o real, né, com toda a sorte que a gente teve ontem, acabou também se aproveitando disso. A Bolsa subindo 0,56, já eu explico por que a Bolsa foi ajudada muito pelo externo ontem, tá? Mas o Haddad falou sobre isso, mas disse uma coisa que também é preocupante, mas que está no preço aí, que está na cabeça de todo mundo, que olha, estamos trabalhando intensamente numa reação dos Estados Unidos às proposições do Brasil. Podemos chegar no dia 1º sem resposta, 1º de agosto, que é quando começam a valer as tarifas. Não podemos desconsiderar este cenário, mas ele não é o único cenário que está sendo considerado por nós. É claro que quando você fala de Brasil, tem aquela coisa dessa emergência do Fernando. O Fernando Haddad dando entrevista de manhã já é uma coisa... Porque a única pessoa mais descabelada que eu no planeta Terra é o Boris Johnson e o Fernando Haddad no começo do dia, né? Você vê que ele não acordou direito ainda, coitado. Porque antes, ele mora num fuso diferente. Antes das 10, o Fernando Haddad não é uma pessoa muito, aparentemente, muito funcional. E estava lá dando entrevista, tentando conter essa sanha de fuga de capitais do Brasil para tentar controlar um pouco dos mercados, e junto disso ainda tem que falar do fiscal, do IOF. É uma graça. Eu acho ele muito aplicado tentando trabalhar durante o dia, né? Ou pelo menos no período matutino. Por isso que lá no Morning Call a gente tinha o nosso querido Galo Andrade, que sempre cocorojava, fazia cocoricó às 9 da manhã. Esqueci a palavra agora, não vou conseguir falar. Bom, mas o cacarejava. Então, ontem falou sobre isso e disse, olha, além disso tudo, falou, a gente está... Olha isso, gente. Hoje é dia 22 de julho de 2025, faltam 9 dias para as tarifas entrarem, em tese, passarem a valer, né? E diz o Haddad, estamos trabalhando para apresentar as alternativas para o presidente Lula. Isso vai ser apresentado esta semana, mas, meu Deus do céu, o que está acontecendo, meu querido Fernando Haddad? Como que isso não está pronto até agora? E, enquanto isso, o nosso querido presidente Lula, que está em campanha, e aí vocês têm que entender, essa diferença de tom não é por acaso. O Lula mantém esse tom mais belicoso, porque isso traz popularidade para ele, traz apoio para ele, e ele não vai perder essa chance de jeito nenhum. É mais um que está colocando as dificuldades do país a seu serviço eleitoral, né? Assim como está fazendo a família Bolsonaro, faz Lula e seus companheiros, né? Lula é a companheirada. Como eu falo desde o começo dessa história, são dois lados da mesma moeda, são duas pessoas que são a mesma coisa, só que uma com o polo invertido da outra. Eu sei que agora eu perdi todo mundo, né? O Lula livre está chateado, o Bolsominion está chateado, mas vou dizer uma coisa para vocês, isso vai ser uma libertação na vida de vocês. Não, ontem alguém falou durante aquela coletiva de imprensa
do Bolsonaro na Câmara mostrando a tornozeleira, que a tornozeleira era o símbolo da libertação do país. Pelo amor dos meus filhinhos, né? Que tipo de idiotice é essa? Dá até para você ficar... A gente pode fazer um programa inteiro só falando do tamanho da idiotização da população brasileira, né? Eu sempre lembro, é o exemplo do Eurico Miranda, no Vasco. Quem lembra dessa história do Eurico Miranda? Não, o Eurico rouba, diziam os vascaínos, eu não sei se isso acontecia ou não, mas o Eurico rouba, mas não tem problema porque ele rouba para o meu time. Ora, bolas, que tipo de coisa é essa? Que tipo de país, que tipo de nação a gente quer construir? Que tipo de mundo a gente quer construir? Mas, bom, então, de qualquer maneira, o Lula está aproveitando isso e disse o seguinte, cadê o Lula aqui, ó? Não estamos em uma guerra tarifária, companheiros. A guerra tarifária vai começar na hora em que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições adequadas, né? Como diria o nosso querido Bezerra da Silva, você com o revólver na mão é um bicho feroz, feroz sem ele andar rebolando, até muda de voz. Isso aqui cá para nós. Latindo, mas latindo aqui para dentro, sabe? Lá para fora, você abana o rabinho e vamos ver como a gente consegue. Ganhamos um apoio, né? A empresa de sucos Johanna, como é que é o nome da empresa? Johanna Foods, está processando o governo dos Estados Unidos por causa das tarifas contra o Brasil, porque ela vai perder dinheiro, né? Essa empresa vai perder dinheiro, ela espera que isso custe aí cerca de 68 milhões de dólares nos próximos 12 meses e os preços ao consumidor variem aí, aumentem entre 20% e 25%. Aí você pensa, nossa, olha só como os Estados Unidos estão preocupados, afinal de contas, mais da metade do suco de laranja que eles consomem é brasileiro. Agora me diz, amigo, quanto custa para você trocar de suco de laranja para suco de, sei lá, qualquer coisa, de uva? Custa nada, meu cara. Então, não se emocionem com esse tipo de coisa. Vai sofrer, obviamente, de setores muito específicos nos Estados Unidos alguma pressão o Trump, mas continua que a gente está na ponta muitíssimo mais fraca. Tá bom? Então, tem tudo isso acontecendo. Uma esperança ainda, já falei para vocês, no Taco Trade, que é o Trump Always Chickens Out, TACO Trade, que é o Trump sempre volta atrás, tem uma esperança. Nisso tem o Trade Tarcísio, que é onde está boa parte da Bolsa Brasileira, né, do institucional brasileiro, comprando bolsa, vendendo dólar. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso tem um risco razoável, mas antes eu quero falar o seguinte, o Powell fala hoje, então, numa conferência, cadê o Powell aqui? Eu tinha uma fotinha do Powell, não é possível, rapaz. Cadê minha fotinha do Powell? Calma aí que eu vou buscar a fotinha, eu gosto tanto do Powell, e vocês têm que ficar em mente com essa imagem do Powell, esse senhorzinho tão, como se fala, olha ele aí, tão simpático. Olha aí. Então, o Powell fala hoje numa conferência sobre regulação bancária, mas está em período de silêncio sobre a política monetária. Vocês vão lembrar que na terça-feira anterior à semana de decisão do Fed ou do Copom aqui no Brasil, os membros desse colegiado não podem se pronunciar sobre o assunto publicamente, né? E nem a portas fechadas. Eles não podem falar sobre isso, a não ser entre eles. Eu nem sei se entre eles é possível, mas eles não podem falar sobre isso. Essa é a lei. Então, Powell fala hoje. Powell, que está sob uma pressão danada. Ontem uma republicana pediu uma abertura de investigação contra o Powell. Eu já falei isso para vocês. O Trump levantou isso. O rapaz lá da US Trade Representatives, se não me falha a memória, de onde ele é? Não, é do Housing Financials lá. Já tinha cantado essa bola para o Trump usou isso, foi aquela história da minuta não, porque pega mal, né? Mas o rascunho de uma carta que ele teria de demissão do Powell, né? O Trump teria apresentado a alguns republicanos, e um dos argumentos seria que teria havido houve corrupção numa obra num prédio do Federal Reserve. Se eu acho que tem, se eu acho que não tem, não faz a menor diferença, eles vão investigar e isso coloca o Powell sob mais pressão. Provavelmente ele não vai falar
nada sobre isso também, mas os republicanos começaram a pressionar um pouco pela saída do Powell. Na verdade, você constrange o presidente do Banco Central, que não vai sair, assim como o Roberto Campos Neto não saiu aqui, mas você constrange para ver se amolece o coração dele e ele começa a cortar os juros. De qualquer forma, na reunião da semana que vem, a aposta do mercado é que há uma probabilidade menor do que 5% de algum corte de juros em julho, agora na reunião da semana que vem, beleza? Mas enquanto isso, nos Estados Unidos, o que você tem, meu querido? Você tem S&P recorde, você tem Nasdaq em nível recorde, porque os lucros das empresas têm surpreendido positivamente os analistas, né? Segundo o Bank of America, 73% dos resultados divulgados até agora, no segundo trimestre, apresentaram lucros acima dos esperados. Não à toa, o S&P e a Nasdaq aqui em recorde. S&P ontem subiu 0,14 para 6.305 pontos e a Nasdaq 0,50 para 23.180. Ontem o Google Alphabet puxou boa parte dessa alta e apresenta resultado hoje, né? O Google subiu 2,60 e é a primeira das Magnificent Seven, né? Das Big Techs a apresentar os resultados, o que pode ajudar bastante aí os investimentos, ou os investidores, ou os acionistas que estão nos Estados Unidos. Porque, por enquanto, por aqui, nós estamos vivendo os nossos próprios problemas. Mas ontem, particularmente, a gente teve um dia de certo alívio, né? É claro que se você considerar que eu já leio aqui os comentários, hein, gente? É só porque eu tenho que mudar as telas aqui para poder acessar os comentários de vocês agora, já que essa outra parte que eu expliquei lá no começo não está funcionando. Mas a gente teve coisas específicas no nosso Brasilzão aqui, no nosso Ibovespa, que ontem subiu 0,59 e voltou para cima dos 134 mil pontos. Deixa eu só ver aqui o que tem Eu não dei bom dia para vocês hoje, né? Você vê que eu estou muito louco. Deixa eu só passar aqui rapidinho, nosso querido Fábio dizendo... Olha, rapaz, mudou isso aqui também, ó. Mudando a rotina para acompanhar o programa. Bom dia, Sucupira. Ó, ficou bonito isso, hein? Eu gostei. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sucupirenses do chat. A nossa querida Carmonina de Moura. Aparece até a fotinha de vocês, hein? Olha aí, rapaz. Letícia Vardasca Lima, bom dia. Tenho certeza que vai ter gente, o Carlos vai colocar uma foto do Brad Pitt aí, que segundo ele mesmo é o sósia, depois de mim, ele que é o mais sósia do nosso querido Brad Pitt. Aqui, ó, um feedback quanto àqueles adaptadores de testando de marca genérica, realmente as extensões, tarará. Tá funcionando, Fábio. O Fábio me ajudou aqui com algumas coisas técnicas. Wilson Júnior, bom dia, Sucupira. Maria Giacometti, bom dia. Maria, coloca a fotinha. Wilson, põe a fotinha aí, gente, para a gente se conhecer, senão eu fico em desvantagem. Vocês me conhecem, eu não conheço vocês. Pedro Guerrato, bom dia, Sucupira. Essa filosofia refinada Lula não tem, né? Não tem. Foi lá no começo, né? Brasil vai servir de exemplo para os BRICS, eu concordo com o Fábio Zimmermann, é isso que está acontecendo, os bananinhos estão sendo usados e nem sabem que estão sendo usados, né? Isso aqui é pior. Tá aqui a Letícia falando, presidente, sobre as tarifas que a OTAN pode aplicar. A Turquia, que eu saiba, compra petróleo e gás diretamente da Rússia. Vão taxar um membro da OTAN também? Então, isso tudo está em discussão real sobre como é que fica essa segunda, tem um nome específico, né? Essa tarifa secundária, né? Você tarifa alguém porque está fazendo algo que não deveria estar fazendo. Então, isso está em discussão e deve mudar muito o jogo, tá? Isso deve mexer bastante com o preço do petróleo também. Guilherme Reis, bom dia. O Matheus dizendo, gostaria de saber quem foi essa ideia de pegar os dividendos das empresas americanas. Certamente é um infiltrado querendo derrubar o governo. Só pode ser, né? Vamos lá, gente. Então, estamos aí com esse negócio. Deve ser por isso que deu esse quiprocó todo hoje, né? Eles estão mudando as coisas Aí, sumiu meus negócios de novo, não é possível. Não, tá aqui, ó. Bom, ontem, então, o Ibovespa subiu 0,59, já falei isso algumas vezes, né? E muito desse movimento veio dessa notícia aqui, ó, que foi uma mega hidrelétrica
chinesa que vai custar aí 170 bilhões de dólares, né, próximo aí a mais de 800 bilhões de reais, né, quase R$ 1 trilhão, que foi iniciada então a construção dessa hidrelétrica que vai ser a maior hidrelétrica do mundo, e isso foi visto pelo mercado como uma chance, um reforço nessa história de que a China vai continuar investindo, vai continuar impulsionando a economia local, né? E aí o preço do aço, do minério de ferro subiu e a Vale subiu junto, né? A Vale que ontem, deixa eu só achar aqui, a Vale que ontem subiu 2,73, a reboque desta notícia aqui. E por que isso, né? Como o minério de ferro sobe, a Vale sobe, por que isso afeta o Ibovespa? Afeta o Ibovespa porque entre as ações negociadas no Ibovespa, a Vale é a que tem como empresa singular o maior peso no Ibov, né? Tem mais aí de 10%, próximo de 13%, se não me falha a memória, seguida aí pela Petrobras, que tem 11%, ou é o contrário, mas são as duas mais importantes para o Ibovespa nesse momento, né? E aí, eu quero até aproveitar, porque ontem me fizeram uma pergunta lá no Substack, que às vezes parece simples, mas muita gente não sabe, então eu quero aproveitar este momento de Ibovespa para a gente falar uma coisa que alguns de vocês já devem saber, mas alguns ainda não sabem e vale a pena a gente comentar, que é o seguinte: qual é a diferença entre a B3 e o Ibovespa? Não é só o artigo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que chamar de EB3 e Ibovespa, sei lá. A B3 é essa sigla aí, ó, Brasil Bolsa Balcão, que é a junção da Bovespa, né, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, que virou Bolsa do Brasil, porque a B3 quer, e é a única bolsa que está funcionando no Brasil mesmo, Bolsa de Valores, né, única bolsa de mercado acionário, com a BMF, né, lá no começo, juntou a Bovespa e a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros, então dois Bs aqui, e depois juntou com a CETIP, que é a central de custódia de títulos privados, etc. e tal, que é C, mas é o balcão, né? Deram o nome de balcão para poder ficar esse B3 bonitinho aí. Então, quando você fala B3, você fala desse conglomerado, né? Dessa instituição financeira que tem a Bolsa de Valores de São Paulo, ou a Bolsa do Brasil, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, onde você negocia commodities, etc. e tal, e futuros, obviamente, e a CETIP, certo? Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas se referem a B3 como se fosse a Bolsa, né? Como só a Bolsa. Não, então, a B3 subiu hoje, a B3 está indo bem, a B3 está indo mal, e confundindo isso com o Ibovespa. O que é o Ibovespa? O Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, né, que se chamava antigamente, né, por isso esse I na frente de índice, e ele reúne as empresas com maior liquidez e com maior importância, digamos assim, de capitalização, as maiores empresas brasileiras nesse índice, que seria então um índice para você ter uma noção de como estão indo as melhores empresas brasileiras, tudo isso entre aspas, tá? Porque você tem vários índices, você tem o IBX 100, que reúne as 100 maiores empresas brasileiras, e outros, né? IDIV, que são as melhores pagadoras de dividendos, e por aí vai. Tem um monte de índices na B3, na Bolsa, tá vendo? Na Bolsa, e o Ibovespa é o principal deles, é onde quase todo mundo olha, né? Então, você pega lá, o S&P 500 nos Estados Unidos reúne as 500 maiores empresas americanas. O Ibovespa reúne aí algumas empresas brasileiras, né, as maiores empresas da Bolsa brasileira, para dar facilitar para a gente entender se a Bolsa está subindo ou não com base nessas empresas. Tá? Hoje são 84 ações no Ibovespa, mas não são 84 empresas, acho que são 81, se não me falha a memória, porque, por exemplo, a Petrobras tem 2 ações, a preferencial e a ordinária, o Bradesco tem 2 ações, preferencial e ordinária, e eu acho que tem mais alguém, se não me falha a memória, que tem 2 ações no índice. Mas o índice é essa proxy, então, do que você está fazendo,
desempenho da Bolsa Brasileira. E às vezes as pessoas usam uma palavra pela outra, o que acaba causando alguma confusão. A B3, então, é essa empresa que reúne Bolsa de Valores, BMF e CETIP, né, que é onde estão os títulos, né, a custódia dos títulos privados. Por exemplo, você compra um CDB, vai lá para a CETIP e fica guardado lá, e a CETIP diz, olha, fulaninho é o dono desse CDB. Aí alguém quer comprar o CDB de você. O CDB não tem mercado secundário, mas vamos supor que alguém quisesse comprar. Aí a CETIP transfere. É ela que garante que essa negociação vai ser feita, viu? Então é basicamente isso, para que todos aí entendam o que é B3 e Ibovespa. Beleza? Vamos continuar então com o nosso esquema todo aqui. Ontem, além dessa história da Vale, né, da hidrelétrica chinesa, que acabou impulsionando a Vale na Bolsa, você teve também a Fleury. Maior alta da Bolsa ontem foi com a Fleury, que é uma empresa de diagnósticos, né, de medicina aí, que aparentemente pode ser comprada pela Redditor. Primeiro saíram notícias falando sobre isso, depois a Fleury disse e soltou um fato relevante, ela é a Redditor, dizendo, olha, não há nada assinado ainda, mas ninguém negou que houvesse conversas, mas disse que avisaria assim que funcionasse. E aí a ação chegou a disparar aí quase 18% no dia de ontem, mas acabou fechando em 14,89% as ações da Fleury. Redditor ficou praticamente parada. Aí você vai ver aí vários relatórios do sell side, do buy side, falando do sell side, aliás, falando sobre como é que seria bom para a Redditor comprar a Fleury e que a Fleury está desvalorizada, etc. e tal. E aí você pensa, está justificado esses 14,89 que subiu, deve subir até um pouco mais conforme as coisas forem andando. Mas tem duas coisas. Fleury estava num short interest muito forte, né? Tinha muita gente vendida em Fleury. E aí acontece o famoso short squeeze. Então vou explicar para vocês o que é o short squeeze. Imagine o seguinte, eu acho que algo vai perder valor nos próximos dias, né? Então eu tenho um celular, né, um iPhone 16, e eu sei que vai ter um lançamento espetacular do iPhone 17 que vai ser surpresa para todo mundo, só eu sei disso, né? Ou pouca gente sabe, ou eu imagino que isso vai acontecer, né? Porque eu não posso saber antes, porque seria crime. Mas eu imagino que isso vai acontecer, eu olho as coisas e falo, eu acho que isso aqui vai sair um novo aparelho e eu vou fazer o seguinte, então, eu vou vender esse iPhone 16 para comprar lá na frente mais barato, porque quando sair o novo aparelho, esse iPhone 16 vai perder o valor. Mas eu não tenho esse iPhone 16, eu não quero comprar ele para vender, porque não faz sentido isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um iPhone emprestado seu, você tem um iPhone, você me empresta, eu te dou um dinheirinho pelo aluguel e vendo o iPhone, certo? Esperando que lá na frente eu possa recomprar ele mais barato. Então imagine o seguinte, eu vendi esse iPhone por R$20 e quero recomprar ele por 15, aí eu ganho 5, certo? Quando eu devolver para você, eu ganho 5 menos do que eu te paguei pelo aluguel, mas para ficar mais fácil, eu vendi por 20, comprei por 15 e devolvi o aparelho para você. Para você não mudou nada e eu ganhei R$5 nessa transação. Agora, quando você faz isso na bolsa, você pega uma ação, por exemplo, eu não tenho Fleury, eu pego emprestado de alguém a ação e vendo no mercado, estou fazendo a famosa venda a descoberto. Como eu não tenho a ação, a bolsa vai me exigir uma margem de garantia, que é o quê? Um pouco de dinheiro para garantir que eu não vou sair correndo se as coisas derem erradas. E vai me pedir cada vez mais dinheiro conforme essa operação for indo para o lado contrário, que é o seguinte no exemplo do iPhone. Eu vendi por 20, esperando recomprar por um preço mais barato lá na frente. Mas o preço do iPhone subiu, porque não tinha iPhone 17 para acontecer, não teve nada. E alguém falou, não, o iPhone 16 vai ser vai ganhar uma atualização que vai ser super bom. Quem tem, parabéns. Quem não tem, vai ter que pagar mais caro agora se for comprar. E aí, esse iPhone que valia 20, que eu já vendi por 20, agora vale 25. A bolsa, então, pede para mim mais dinheiro.
E aí eu tenho que colocar mais dinheiro lá como garantia. Até o momento que eu falo assim, rapaz, está subindo muito esse preço, é melhor recomprar logo isso. Então eu sou espremido, o meu short, a minha operação short, que é uma operação de venda, a descoberta nesse caso, o meu short é espremido e aí eu tenho que, né, por isso que é o squeeze, eu sou espremido e não consigo mais segurar aquela posição porque ela começa a ficar muito cara. E aí eu tenho que comprar a ação, o iPhone no caso, para poder acabar com essa operação, né, e devolver o iPhone para quem é de direito, para quem é o dono. Quando eu faço isso, eu acabo pressionando ainda mais o preço, por isso essa história do short squeeze. Isso também ajudou o Fleury ontem a disparar aí quase 15% na sessão, em função do anúncio da compra da Fleury pela Redditor. E normalmente também, quando você tem compra, o mercado vende quem está comprando e compra quem está sendo vendido, né? Porque isso faz sentido, porque afinal de contas um está recebendo dinheiro e o outro está gastando dinheiro, basicamente, para a gente deixar bastante simples aqui. O Matheus está dizendo aqui que só faz vendas cobertas, isto é, ele tem a ação que ele vende, ou fica vendido, porque ficar descoberto realmente é um risco muitíssimo grande. É bastante complicado mesmo você ficar vendido a descoberto, porque a perda é infinita, porque o valor, o preço, pode subir infinitamente, embora, e ele só pode cair até zero. Né? Sim, Maurício, tem relatórios que você consegue ver em alguns terminais aí, você consegue ver como é que está. E pelo juro que está sendo cobrado, você já sabe se tem muita gente ou não. Quanto mais juro, mais gente interessada em vender, isso significa que tem uma pressão vendedora maior aí. Porque quando você vende a descoberta, você pega emprestado e vende, e você paga um aluguel para quem você está pegando emprestado. Então isso ajudou também a movimentar a bolsa ontem. Bom, por fim, hoje tá acelerado aqui, né? O Banco do Brasil ontem voltou a cair. O Bank of America soltou um relatório falando, olha, vai ter menos dividendos para o Banco do Brasil distribuir, a margem financeira vai cair, e segundo o BOFA, né, o Bank of America, o ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco do Brasil, deve cair para 11,6, que é o menor patamar desde 2000 e... acho que é 16 aqui que eu anotei, viu? É o menor patamar desde 2016, tá? O que mostra que o Banco do Brasil está com diversos problemas, e não é só o problema de inadimplência do agro, que o agro está muito endividado, e o Banco do Brasil tem uma carteira de agro que responde aí por mais ou menos 1/3 da receita do banco, e aí você tem que fazer provisão, né, para aquilo que você acha que você pode não receber. Então, isso pressiona aí lucro. O lucro deve cair vertiginosamente, né? O Banco Safra, se não me falha a memória, imagina uma queda no lucro de 40%, o Bank of America de 50%, e isso obviamente está afastando as pessoas do Banco do Brasil. Beleza? Então, o Banco do Brasil continua pressionado aí, e o resultado sai no dia 13 de agosto, o pessoal já se antecipando ao resultado. Temporada de resultado essas que começa hoje com a Neo Energia, após o fechamento do mercado, e amanhã tem a primeira empresa do Ibovespa a divulgar o resultado do segundo trimestre, que é a WEG, antes da abertura do mercado, viu? Então é basicamente isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de falar aqui para vocês, porque, né, hoje foi um dia um pouco mais confuso que o normal neste programa, que nem sempre é muito não confuso, né? Bom, eu acho que é isso, né? Alguém com alguma dúvida, algum comentário a fazer? Eu vou para o nosso giro dos mercados, também perdi aqui como é que chama isso? O GC? Mas dá para a gente ir aqui, eu vou dividir a minha tela com vocês rapidamente para a gente dar uma olhada nos mercados de hoje. Pelo menos não teve problema de conexão, vocês me ouvem bem, né? Me veem bem.
Então, menos mal, né? Vamos lá, cadê a minha tela aqui, ó? Muito bem, cá estamos nós. Ibovespa fechou ontem 0,59, maior variação de alta aqui, 14,89 da Fleury, que a gente já falou, Brasil Foods 4,90, Semin, CSN Mineração, Gerdau Metalúrgica, Gerdau Mineração, né? O Gerdau, que não é a metalúrgica, Vale, Uzi Minas, Siderúrgica Nacional, vocês veem todas elas aqui nessa alta em função do minério de ferro, que continua subindo, inclusive 0,65, mas subiu ontem forte, depois do anúncio daquela hidrelétrica que vai ser a maior hidrelétrica do início da construção desta que vai ser a maior hidrelétrica do mundo na China, né? Isso ajudou a segurar aí um pouco do Ibovespa, que só não foi melhor porque os bancos tiveram esse dia dividido, né? Bradesco e Itaú subiram e Banco do Brasil e Santander, BTG, também caíram, né? Entre as maiores baixas você tem Pão de Açúcar, a gente já falou sobre isso, Pão de Açúcar subiu bastante forte com a história do ganho, né, de participação da família Coelho Diniz, uma possível mudança aí de estratégia, etc. e tal, que os investidores gostaram, e aqui é uma realização de lucro, né? Você já teve aí 20% mais ou menos durante 2 dias, e aí você vende, né? Dinheiro bom é dinheiro no bolso, como diz o outro. Magazine Luiza, 3,55 de queda, 3,35 para CVC, Cosan 2,18, Hapvida 2,17, Banco do Brasil aqui 1,97. Os juros futuros caíram todos ontem na esteira do dólar mais barato, menos pressão inflacionária, menos necessidade de juros altos. Basicamente esse é o raciocínio. Ibov para cima, dólar para baixo, esse é o trade Tarcísio. E aí, só para a gente encerrar aqui, deixa eu passar os futuros. Nasdaq em queda de 0,14 e o S&P 500 futuro em queda de 0,04 neste exato momento, enquanto o DXY está praticamente estável. Então, o que eu estava falando é o seguinte, só para deixar aqui como recado final deste dia de hoje, tá todo mundo montado nesse Taco Trade, Tarcísio Trade, né? Que é Bolsa Brasileira para cima e dólar para baixo. Vocês sabem disso, eu escrevi isso na sexta-feira, envelheceu mal, placas inclusive, na nossa newsletter, defendendo esse trade também, porque eu acredito nesse trade. Mas isso não impede de um postzinho só no Truth Social, por um rapazinho laranja chamado Donald Trump, acabar com isso, mas pulverizar isso em questão de segundos. Então, mantenham a tranquilidade. Se vocês acreditam nesse trade e isso acontece, não se preocupem, esperem o mercado panicar. E aí, quem tiver um pouco mais de coragem, dobra a aposta. Quem não tiver, espera um pouco mais para ver onde é que tudo isso vai parar. E se você já estiver posicionado, lembre-se, se a tese sua for essa é uma tese para 12, 24 meses, né? Lembrando que é muito difícil a gente acertar esse dia que a bolsa sobe, né? Tem estudos mostrando que nos últimos 10 anos, quem perdeu os 5 principais dias da bolsa perdeu, 80% da valorização que teve no ano específico, né? Então, é importante que você esteja posicionado se você acredita nisso. Se você não acredita nisso, você tem aí as opções de renda fixa ainda que podem ser um bom negócio, tá bom? Só lembrem-se disso, ainda existe um risco, então não vá com muita sede ao pote, porque a gente pode acabar se lambuzando. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui nesse dia de hoje, um pouco mais confuso para mim, não para vocês. Eu espero que tenha tudo corrido bem, que vocês tenham entendido tudo que eu tenho para falar. E lembrando, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like, tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e levando para vocês um pouco mais de informação e conteúdo, eu espero que vocês considerem, assim como eu considero, de qualidade para a internet, hoje num mundo onde tem muito ruído, muita notícia descabida e muita coisa que leva vocês, na minha opinião, a conclusões
equivocadas, tá? A ideia aqui não é defender o lado de ninguém, é só expor um pensamento para que vocês também consigam chegar às próprias conclusões. Beleza? Então, bom dia a todos, bons negócios a todos nesta terça-feira, dia 22 de julho de 2025. A gente se vê na quinta-feira, na próxima live aqui no YouTube às 7h30 e amanhã no nosso podcast por volta das 8 e pouquinho. Beleza? Um abraço a todos, bons negócios e avante Sucupira!